Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 866 blogs diários e minguando até 424 dias, 29 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 866 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 66, certo? Eu vou continuar com esse título, fazendo Armagedon Batalha Final, parte 1, que é esse. Eu vou fazer Armagedon Batalha Final, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5, parte 6 e parte 7. Todos esses sete blogs, sete partes, sete repartição, dividido em 70 vezes 7, certo? Armagedon Batalha Final, com sete partes, sete repartição, certo? No meio, eu vou alterar apenas o subtítulo, certo? Das repartições de 70. Eu vou fazer eu vou fazer repartições com 70 blogs diários, e destes 70 blogs diários vai ter subtítulo apenas, ok? Entenda isso, relaciona isso na sua consciência, certo? Às vezes não vai aparecer no título todo o subtítulo completo, às vezes eu vou abreviar eles todos, mas vocês acompanham pelas numerologias. Por exemplo, este é o blog de 866, sempre o primeiro blogs diário, sempre a primeira numerologia do título, por exemplo, 866 blogs diários. Esse é o número do blog diário, pode acompanhar pela numerologia, certo? Por exemplo, a inicial desse título vai ser 866 blogs diários, underline 424 blogs diários minguando. É sempre esse primeiro número, é a numerologia exata do blog diário que está rodando no título em específico, certo? Então, relaciona essa forma que eu vou relacionar esse título, né, com sete repartições de 70 blogs diários, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6, parte 7, certo? 70 blogs diários, 70 vezes 7, 490 dias. Desse título em específico, Armagedon Batalha Final, com 7 repartições. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida dos 4 últimos blogs diários na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Acompanha este blog diário, certo? Pela descrição do vídeo, vai estar especificado, certo? Em outros blogs diários, todos os meus blogs diários, eu relaciono ele na descrição do vídeo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Então, a descrição do vídeo vai ficar assim, um blog antes, um blog depois, a abertura do subtítulo, uma referência, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist do YouTube Music por fim, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e faça por você mesmo e deixem de ser esta vítima social.
E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas de leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos e mentira de conversar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança, o corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto bom, ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né? A expressão livre ela vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia, certo? Esses são os 8 elementos contido nessa sua Bíblia significativa, é só vocês fazerem a percepção que vai entender que é dessa forma que eu estou falando. Eu faço a leitura deste contexto e faço uma mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para que a gente possa compreender deste blog diário em específico. Se vocês não viram o blog anterior, é o primeiro link da descrição na chavinha, certo? Na descrição do vídeo vai ter uma chavinha, é o primeiro link da descrição do vídeo. É só vocês voltar lá e ver. Faça esse trabalho de conscientização, veja o blog antes, porque tudo é uma continuação. Vamos para a leitura. Para compreender a diferença entre a vida e a morte, podemos conhecer que a vida é coisa relativa e a morte a morte é coisa que não é relativa, e quando aplicado no corpo, esta morte passa a ser apenas uma desigualdade da relação, ou seja, uma imagem. A desigualdade da relação é um opositor da vida no ato manifesto, ou seja, tudo que você for depositar no poder público deve ser rigorosamente compreendida pelo mentor de corpo para que a minha expressão esteja alinhado com o que eu quero. A morte, ou se quiser, pode conhecer desigualdade da relação, pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo o nosso plano objetivo. E se quer fazer uma percepção, faça e entenda que a morte não acumula bem. Porém, enquanto você estiver à vida, você pode ser relativo e determinar um mundo infinito de possibilidades da realização. Para que a morte não representa uma escassez emocional do corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. E este plano objetivo tem que ser 100% independente de outro relacionamento, explicando o suor do seu trabalho
Ou seja, tudo que você quiser, você tem que obter o valor exato deste merecimento, explicando merecimento e comportamento deste merecimento. E não fale do merecimento com expressão vazia. Explica o merecimento com o comportamento deste merecimento. Sendo o merecimento, você explica na sabedoria. Isto explica que você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativa do relacionamento e explicando o estado consciente do relacionamento. O conhecimento você se aplica para o objetivo deste merecimento. Só assim você terá o valor real do seu merecimento. E cuide com a expressão, pois a palavra sem fundamento é uma pilha de lixo emocional do nosso interesse que luta por causa emocional sem mérito e sem merecimento e sem realização. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto, para que a gente possa fazer esse trabalho de conscientização. Vamos fazer esse trabalho de, né, de conscientização pela expressão livre, certo? Para a gente compreender tudo que foi dito dentro deste contexto. Vamos lá, para a expressão livre. Olha, para compreender a diferença entre a vida e a morte, podemos conhecer que a vida é coisa relativa e a morte é coisa que não é relativa. Eu tenho explicado a vida e a morte com várias expressões. Aqui eu já estou pegando uma outra ideia, certo? Para mim aplicar essa morte diretamente no sistema, diretamente na lei, em tudo aquilo que está parado se torna uma morte, nos planos objetivos, certo? Tudo isso são coisas paradas, então nós não vamos aplicar a morte, tudo isso, sobre a morte do poder de Deus, sobre a desigualdade da relação emocional, aonde nós quer ser maior ou menor do que o outro, e vamos aplicar essa morte no sistema para a gente ver como que isso funciona na realidade, certo? E por fim, vai ficar muito preciso quando a gente concluir toda a ideia. Vamos lá. Olha, para compreender a diferença entre a vida e a morte, podemos conhecer que a vida é coisa relativa, a morte é coisa que não é relativa. Então, aqui nós estamos vendo que tudo que não é relativo é morte. Qualquer matéria que precisa de sua mão para mover ela são coisas mortas, certo? Então, são coisas objetivas. Agora, outras pessoas vai ter as suas formas de ser relativa. Por exemplo, alguém tem a vida dele, ele vai ser relativo para você e você vai ser relativo para outra pessoa. Então, são duas relacionamento vivificado de Deus, né? Eu compreendo a pessoa me compreenda. Então isso é vida. Então tudo que a partir disso tudo se torna coisas objetivas. A partir de que o objeto esteja movendo, tudo se torna objetivo, certo? Então, para compreender a diferença entre a vida e a morte, podemos conhecer que a vida é coisa relativa e a morte é coisa que não é relativa. E quando aplicando no corpo, esta morte passa a ser apenas uma desigualdade da relação, ou seja, uma imagem. Você já parou para pensar que depois do sacrifício de Emanuel, né, tudo ficou uma desigualdade da relação? Então se aplicou uma morte e veio uma imagem no lugar da vida. Então, a partir desse exato momento, então se cria um mundo religioso de imaginação de corpos que queira relacionar aquela imagem como se fosse Deus, certo? Deus atenderá a todas as pessoas porque ele não morre, mas enquanto nós estamos trabalhando as nossas vistas, aquilo que nós estamos observando, a gente vai ficar muito negados em questão de Deus diretamente. Pode fazer essa percepção e você vai ver que é assim, certo? Deus é relativo porque ele é vivo, mas uma imagem, aquilo que eu imagino do que eu estou observando, eu posso determinar coisa certa ou coisa errada. Se eu acertar e fazer uma coisa relativa, respeitar o meu irmão, a vida dele, e o meu irmão respeitar a mim, ainda assim não vai ter desigualdade na relação, certo? Então, a partir do sacrifício, o que vem é a desigualdade da relação, ou seja, uma imagem. A desigualdade da relação é um opositor da vida no ato manifesto, né? Então, a desigualdade da relação é que tudo aquilo que eu faço é oposição da minha vida. Quando eu estou fazendo uma oposição, entende que a vida que está dentro de nós é o poder, por exemplo, é o poder de Deus. O que vai no ato manifesto, aquilo que nós estamos manifestando, se não for relativo ao que está dentro, são coisas opositor. Por exemplo,
aí eu vou falar para a pessoa uma mentira, uma falsidade sobre mim mesmo, eu estou criando alguma coisa negada e estou manifestando isso para o poder público, automaticamente eu estou negando a minha vida, eu estou desequilibrando a minha relação, estou desequilibrando os meus comportamento emocional, eu estou alterando isso no ato manifesto, então eu vou ficar negado. Então significa que o meu a minha expressão é apenas um opositor daquilo que eu poderia ser, mas eu não sou. Eu tô modificando isso na expressão, então eu provoco uma desigualdade, certo? Geralmente essa coisa que eu estou dando ao poder público não vai afetar o outra pessoa. Pode olhar aí, porque tudo está habitado. Quando você fala para a pessoa que você tem uma Ferrari, por exemplo, e você não tenha, você não está prejudicando a outra pessoa, você está prejudicando a você mesmo, que é uma consciência que está mudando algo e que está mudando algo na sua manifestação para dizer que você tem alguma coisa. A pessoa nem sabe, para ela tanto faz, certo? Até então, para ela tanto faz, se você ter ou não ter, não vai mudar para ela. Agora, para você que que é o mentor de corpo, está articulando essa ideia, você vai ficar no prejuízo, entenda isso, porque é você querer ser uma coisa que você não é. Então, a desigualdade da relação é um opositor da vida no ato manifesto, ou seja, tudo que você for depositar no poder público deve ser rigorosamente compreendido pelo mentor de corpo para que a sua expressão esteja alinhada com o que eu quero. Perfeito. Então, a sua vida é uma expressão relativa àquilo que você está dando, tudo que você está dando no poder público é exatamente aquilo que você não está modificando nada na sua expressão, então você está alinhado o seu comportamento e a sua expressão, ambas serão uma coisa só, você não muda nada, então você é uma pessoa que respeita a si mesmo. Vamos falar isso, certo? Quando você mente sobre você, você não desrespeita a outra pessoa, você desrespeita a si mesmo. Vamos falar isso para você entender. E a entidade que está habitando dentro de você, você nega a sua própria entidade, né? Tudo aquilo que a gente se conecta com Deus, nós vamos desconectando com Deus a partir do momento que a gente cria uma coisa negativa no nosso corpo expressivo, a gente vai desconectando com Deus, certo? É como se a gente tivesse vergonha de. Não é como se a gente tivesse vergonha, é como que a gente tivesse vergonha de Deus. A gente tem vergonha daquilo que Deus criou nós, da nossa origem, daquilo que nós somos. Então nós apresentamos isso no ato manifesto, nós ficamos envergonhados de nós mesmos. Todas as pessoas que têm um corpo expressivo modificado, elas são vergonhosas, elas são tímidas, elas mudam seus comportamentos na frente dos outros para querer aparecer na frente dos outros, acha que as pessoas vai mudar a vida dela. E não muda nada. O que ela está sustentando é apenas seus, seus comportamentos negados dela mesma, aquela que ela está negando dela. Nem uma pessoa lá vai quer saber da sua vida. Hoje é muito complexo, porque no tempo de fim as pessoas querem muito saber da vida dos outros, sabe? Mas mas se você entende que isso não você que é um mentor de corpo, que tem responsabilidade sobre aquilo que você está manifestando, você entende que você não vai afetar outras pessoas, você vai afetar sempre a si mesmo, tudo que você fizer para o poder público vai voltar para você, e tudo que você negar de você mesmo, você nega a Deus e fica com vergonha daquilo que Deus criou você perfeito. Então você não, quando você faz uma coisa discordada de você mesmo, você não está negando você não está negando, por exemplo, outra pessoa, você está negando a si mesmo e depois você treina o seu corpo emocional sobre essa ideia que você articulou, você mesmo vai ficar com vergonha de você e você vai começar a desconectar de Deus para manter uma aparência, um status social, para que os outros fiquem admirando, sei lá, você, qual é? Eu não sei o que as pessoas pensam por aí, ok? Entenda isso. Então, a desigualdade da relação é um opositor da vida no ato manifesto, ou seja, tudo que você depositar no poder público deve ser rigorosamente compreendido pelo mentor de corpo para que a sua expressão esteja alinhado com o que eu quero, certo? Vamos para o próximo parágrafo para a gente compreender mais.
A morte, ou se quiser, pode conhecer desigualdade da relação, né? Pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo o nosso plano objetivo. Essa morte pode ou não pode representar várias, principalmente no dia de hoje, né? Que nós estamos aqui provocando uma desigualdade de todas as formas. Se não for pelos atos inconscientes que quer manter uma aparência para outra pessoa, é pelos próprios atos conscientes que modificam as suas expressões para determinar coisas da unificação de Deus, para determinar um juízo de Deus, para determinar um reino de Deus, qualquer coisa. Então, ele vai mudando, de acordo com aquilo que ele vai vendo dentro da sociedade, ele vai fazendo uma relatividade com esses seus corpos expressivos. Então tudo vai ficar as mesmas coisas, certo? Então tudo vai ser morte, morte, morte. A gente vai sustentar o sistema com a morte do nosso corpo emocional, provocando a desigualdade. Você já parou para pensar? Nada no mundo todo tem coisas que mais importante do que os nossos corpos emocionais. Vamos falar isso diretamente para você entender. Tudo que está é, dentro deste mundo, as coisas mais importantes que Deus criou são os seres humanos. Tudo que os seres humanos ele pode modificar tudo. Por exemplo, quando ele esbarra em alguma coisa num sistema, ele modifica o sistema. Pode olhar aí. Esses dias mesmo, por exemplo, um tempo atrás, eu vi muitas pessoas tentando mudar o algoritmo, né, o algoritmo das redes sociais para se ganhar engajamento, né, manipulando até mesmo as mídias sociais. Então, o ser humano, com suas relatividades, com seus corpos emocionais, ele pode mudar qualquer coisa. Então, não é o sistema que é uma ameaça, é os corpos emocionais que são uma ameaça pelo sistema. Na hora que eles fazem esse acasalamento híbrido sobre aquilo que é parado e sobre aquilo que pode mover, eles começam a modificar todas aquelas coisas que estão ali, modificando. Aí eles vão falar: olha, o sistema é corrupto, é aquilo, é uma coisa e outra. Não que não seja, certo? Por causa dos corpos emocionais corromperam o sistema. Mas então eles vão falar que é o sistema, Matrix e tal, mas tudo isso são determinados pelos nossos corpos emocionais. Veja como que eu comecei esse blog diário, tudo a partir do mentor de corpo. Quando eu quero mudar o meu corpo expressivo para mim aparecer bem, eu já não prejudico o outro, eu prejudico a mim mesmo. É esse prejuízo que eu provoque, são as responsabilidades de cada corpo específico, são nós que modificamos as coisas para se ter coisa a qualquer custo. Não é o sistema, é nós que temos uma mente flexionada, é nós que temos um corpo flexionado, é nós que somos relativo às coisas que vai moldando tudo que está na nossa frente, ou construindo ou destruindo, tudo isso é coisa humana. As coisas mais importantes que Deus cria é o homem, é ele que muda tudo que está à sua volta, tanto para uma coisa boa, tanto para uma coisa ruim. Então, a morte, ela vem ganhando complexidade, né? Ela vai representar a lei do corpo emocional, vai representar sistema, vai representar a internet, vai representar o Cristo vai representar o anticristo, vai representar várias, várias coisas. Essa morte não é nada, não tem nada a ver com o reino de Deus. O que tem a ver com o reino de Deus? A nossa vida. Aquilo que nós ficamos flexionado para outro corpo e aquilo que o corpo fica flexionado para nós. Aí, a partir disso aí, são tudo coisas dos sistemas, certo? Eu posso relacionar o sistema bom ou posso relacionar o sistema ruim. A partir da minha flexibilidade, eu mudo alguma coisa desde que eu sei lá, por um interesse bom ou por um interesse ruim, por uma coisa construtiva ou por uma coisa destrutiva. Hoje nós estamos no reino dos mortos, essas flexibilidades da morte, ela emocional, provocando a desigualdade, ela vai ser sustentada pelos nossos atos emocionais na forma de desigualdade da relação, né? Uma desigualdade. No reino de Deus tudo fica igual, as pessoas param de movimentar uma coisa equívoca, e também o sistema fica parado. Se as pessoas não movimentar uma coisa errada, então o sistema também fica parado. Mas se as pessoas movimentar uma coisa errada, então o sistema também vai mover por aquilo que é certo. Ou seja, o sistema é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós relacionamos a ele. Então, se esse sistema tiver movimento, se essa consciência vivificada do homem estiver movimentando pela uma coisa boa, então seus frutos ficam bons e tudo vai ficar sendo relativo a uma coisa boa para acrescentar na vida da outras pessoas. Ou seja, né, parar
essa parada que eu falei é coisas que da desigualdade. Por exemplo, essa morte, se nós paramos de relacionar as coisas, desigualdade da relação e for relacionar a vida, então tudo que nós fizermos para o sistema, ele vai nos acrescentar, é certo? Ele vai nos acrescentar. Hoje ele não acrescenta, ele fica colocando um contra o outro, o sistema fica colocando um contra o outro. Pelo quê? Pela desigualdade da emoção. Pela desigualdade daquilo que eu estou relacionando a outra pessoa, por aquilo que eu quero ser maior ou menor do que outras pessoas. Então, são as pessoas que modificam o sistema, não é o sistema que modifica as pessoas. O sistema não tem nada a ver com pessoas. Nós que modificamos o sistema, porque são nós que temos essa consciência vivificada. Entenda isso? Então, a morte, ou se quiser, pode conhecer desigualdade da relação, pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo o nosso plano objetivo, né? Ou seja, esse nosso plano objetivo também é morte, porque quando você vai, por mais que você tenha acesso a uma boa economia, bem alta, isso não pode interferir no seu relacionamento corpo a corpo com outra pessoa. Ele tem que ficar neutro. Então, se ele está parado, ele representa morte para você. Deixa ele neutro, deixa ele parado, certo? Quando você for relacionar outra pessoa, certo? Aí reconheça aquilo que você produziu, certo? Administra isso bem, né? De uma forma correta, certo? Sem interferir na vida do outro, provocando uma desigualdade sobre a vida do outro, porque senão essa ideia vai ficar muito negado quando você relacionar o poder econômico diretamente a outra pessoa, certo? Tudo tem que ser de uma forma separada. Você entende que antigamente, por exemplo, eu falava que o relacionamento da nossa vida, aquilo que nós dá para o outro, acrescenta nas outras pessoas, são sabedoria. Aquilo que é conhecimento, tudo aquilo que fica parado são conhecimentos, são coisas que nós adquirimos de conhecimento, aquilo que já tenha dentro da sociedade, fica parado, certo? Se eu estiver relacionando outra vida, por exemplo, outro relacionamento, outra vida, eu tenho por obrigação acrescentar e não diminuir aquele relacionamento. Quando eu diminuo, eu provoco uma desigualdade na relação, então o sistema ele começa a inverter os meus comportamentos para mim querer ganhar ou perder, querer ganhar ou perder dentro dessa relação. Então eu começo a modificar a vida do outro, eu começo a modificar a minha vida, eu começo a manifestar coisas negativas de mim mesmo, manipulando outras pessoas e se permitindo nessa manipulação. Então, a morte, se quiser, pode conhecer desigualdade da relação, pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo o nosso plano objetivo. Perfeito. E se quiser, e se quer fazer uma percepção, né, faça. Se quiser fazer uma percepção, faça. E entenda que a morte não acumula bem, né? A morte não acumula bem. Por quê? Por que que eu falo isso? Vamos colocar o tempo da nós nascemos e nós morremos. Vamos depois da morte, por exemplo. Você vê alguém que acumula bem depois da morte? Não, não tem. Todas as matérias que você pode deixar um legado que as pessoas falam, né? Elas falam de legado, mas isso aí é tudo coisa de Deus. Vai para o tempo, vai para o relativo e nada da nossa vida aqui vai relacionar na vida passada. Então, todo trabalho que nós estamos aqui, nós vai moldando aqui, tudo fica para Deus. Nada vai acrescentar em outros planos, certo? Em outros planos emocional do corpo, em outras vidas, nada vai acrescentar, certo? Entenda isso. Se você acha que vai acrescentar, então a morte ela põe um limite nas coisas material que a gente está relacionando na vida. Entenda isso. Olha, a morte, se quiser, pode conhecer desigualdade da relação, pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo nosso plano objetivo, certo? Faz essa percepção. E se quiser fazer uma percepção, faça. Entenda que a morte não acumula bem. A morte não acumula bem. Porém, enquanto você estiver vivo, você pode ser relativo, determinar um mundo infinito de possibilidades na realização, né? Um mundo infinito. Quando eu falo do mundo infinito, eu falo tantas coisas boas e tantas coisas ruins. Ou seja, nessa ideia que eu falei aqui, ó, porém, enquanto você estiver
a vida, você pode ser relativo, você pode ser administrativo, administrar a sua vida enquanto você estiver vivo, né? Administrar o seu dinheiro, administrar o seu relacionamento com outra pessoa, você entender o que é bom, o que é ruim para você, entender as particularidades da sua produção, e relacionar isso de uma forma neutra para outro relacionamento, não relacionar esses seus objetos diretamente a outra pessoa, certo? E tudo isso vai pela percepção que você vai vendo de cada coisa que você está administrando dentro dessa vida, certo? Dentro dessa relatividade que você tem sobre uma coisa e outra, sobre um relacionamento corpo a corpo, sobre os seus planos objetivos, sobre a sua empresa, sobre um trabalho missionário para Cristo, sobre um trabalho missionário para Deus, sobre seu pai, sua mãe, seu irmão, qualquer coisa, tudo isso vai se tornando relativo, certo? Ao tempo que você está relacionando cada coisa. Pode ver aí, toda vez que eu vou andando pelo caminho, eu vou mudando os meus relacionamentos, eu vou tendo vários relacionamentos. Eu vou, por exemplo, eu saio de casa de manhã para trabalho, eu então encontro, primeira pessoa que eu encontro pessoas na rua, eu olho ali, conheço, não conheço, depois eu vou, pego o ônibus, eu encontro um motorista que ele me leva todo dia para o meu trabalho, um tal determinado lugar. Então, cada lugar que eu vou para, depois eu chego lá no meu trabalho, eu vou carregando os passageiros, eu vou relacionando aqueles passageiros, que eu vou embarcando eles e tal. Então, vai mudando de comportamento. A hora, às vezes entra um passageiro ali com uma crise mais, né, tem uma crise mais apresentável, mais manifesto. Às vezes eu também manifesto a minha crise, a pessoa, então tudo isso vai mudando. Ou seja, uma hora vai ficar bom, outra hora vai ficar ruim. Então, meu relacionamento ele vai mudando, diversidade de coisas. Eu vou encontrando várias coisas dentro do caminho. Vamos supor que eu estou indo aqui, ó, eu arrumei uma forma para mim ganhar dinheiro, ficar rico e tal. Então, já meus relacionamentos vai mudar. Eu já vou aplicar aquilo no meu comportamento para me moldar isso sobre os meus comportamentos, sobre aquilo que eu quero, né, atingir esse objetivo, certo? E tudo isso é mudando, certo? Neste tempo você vai ter alguém do seu lado. Tome cuidado, porque o relacionamento, os planos objetivos, você pode se sacrificar por ele para você alcançar de uma forma honesta, mas você não pode sacrificar outras pessoas que estejam do seu lado, certo? Para você se ter coisa a qualquer custo, certo? Quando você vai relacionar outra vida, você tem que ouvir, né, e dar expressão e entender aquilo que é relacionável, aquilo que não é, certo? E entender aquilo que pode ser bom e pode não ser, e já ficar atento para que isso não complique a sua vida, certo? Faça essa percepção. Então, vamos lá recapitular. A morte, se quiser, pode conhecer a desigualdade da relação, pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo nosso plano objetivo. E se quer fazer uma percepção, faça e entenda que a morte não acumula bem. Porém, enquanto você estiver à vida, você pode ser relativo e determinar um mundo infinito de possibilidade da realização, certo? Muito interessante isso. É só fazer uma percepção desse parágrafo, muito completo, né? Eu dei expressão livre aqui, dando vários exemplos. Para que a morte não representa uma escassez emocional, essa aqui também é muito interessante. Foque nisso aqui, certo? Vamos lá. Para que a morte não represente uma escassez emocional do corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento, né? Por exemplo, que tipo de. Vamos ler por completo, que o contexto está muito completo. Vamos lá. Para que a morte não represente uma escassez emocional do corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. Este plano objetivo tem que ser 100% independente de outro relacionamento, explicando o suor do seu trabalho, explicando o suor do seu trabalho. Tudo que você tem, por exemplo, de trabalho, você tem que aplicar isso no seu comportamento. Por exemplo, você quer alcançar alguma coisa, você se sacrifica por aquilo, por os seus planos objetivos, pelo seu trabalho, aplicando o seu suor. Então, tudo tranquilo, tudo 100% independente de outro relacionamento. E tudo que você fizer tem que aplicar no seu comportamento. Não é eu imaginar, não. Ah, amanhã eu vou ter um emprego bom. E eu ficar aqui de braço cruzado. Só expressão vazia, cheia de interesses, sem comportamento nenhum, não vai resolver nada. Acredita nisso? Não vai resolver nada. Ah, eu vejo pessoas ficar aí, especulando coisas que eles não estão preparados. As expressões deles são coisas vazias. Você pode olhar aí. Por que é expressão vazia?
tudo que eu tenho de objetivo, eu tenho que aplicar no meu comportamento para desenvolver aquele conhecimento no meu comportamento, para eu produzir com o suor do meu trabalho de uma forma independente, certo? Se eu não estou aplicando nada no meu comportamento, eu estou falando blá, 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 blá para o outro. Ah, eu vou ter um emprego bom, eu vou ter aquilo, eu vou ter aquilo. Não vai ter. Não vai ter, porque você só está falando. Você está falando para ser aprovado para o outro, buscando uma ideia de você ser, uma ideia de você ser aprovado por outros estados emocionais. A pessoa fala assim: "Ah, eu vou ter aquilo, ah, eu vou ter. Ah, você vai ter mesmo e tal", para criar uma especulação, para buscar a aprovação de outro. Não, eu tenho uma ideia, eu aplico isso no meu comportamento e já vou tranquilo, na minha. Por exemplo, eu vou buscar conhecer aquilo, vou na faculdade, vou estudar, enquanto eu não concluir toda o meu minha ideia e não fazer com que as pessoas vê isso no meu comportamento, eu não preciso manifestar não. Aí sim, aí você vai num restaurante, né, com a sua esposa e você vai ter outras pessoas lá sentado na mesa, aí a pessoa vai falar assim: "Ah, o que que o seu marido faz, esposa?" Aí o marido fala assim: "Olha, ele é aquilo, é aquilo, aquilo". "Nossa, que legal". Aí já não é mais aquela ideia de eu estar buscando a aprovação das pessoas, é a minha realidade, tá tudo no meu comportamento quem eu sou. Aquela realidade, né, se eu sou milionário, se eu sou aquilo que eu estou falando, tá tranquilo, né, as pessoas não é apenas um corpo expressivo, eu adquiri isso no meu eu apliquei isso no meu comportamento, eu trabalhei, eu fui buscando isso, eu não falei palavra vazia para impressionar outras pessoas, eu não coloquei isso no status para impressionar outras pessoas, eu só estou demonstrando a minha realidade, as pessoas estão vendo aí, tá vendo o que tá vendo, né. E é a minha realidade, não mudo nada não, está tudo certo, um livro aberto, as pessoas, coisas boas, coisas ruins virão nos meus comportamentos, né, mas eu não preciso mudar isso para impressionar outras pessoas, para buscar a aprovação de outras pessoas. Tudo às vezes, quando você vai conversar com as pessoas, você tem que estar com o seu comportamento pronto. Eu não posso chegar aqui, pegar um assunto com a pessoa e dizer, falar assim: "Ah, eu estou querendo ser engenheiro, eu vou estudar 5 anos, mas eu estou tão desanimado de enfrentar tanto tempo na faculdade, sei lá, não sei se vai ser bom, não sei se aquilo blá, 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 blá". Especulação. Vai lá, faz o trabalho, vai para a faculdade, é o processo de 5 anos para você, se realizar, tá? Enquanto você não concluir isso no seu comportamento, você não realiza. Se você não realizou, suas falas são vazias, você está falando para buscar a aprovação do outro, certo? E buscando tem gente que tem uma necessidade de buscar a aprovação do outro, emocional grande, com palavras vazias. Você olhar para a pessoa, você sabe que ela está falando, só falando, com a expressão vazia. Não está aplicado no comportamento da pessoa, não está no comportamento da pessoa, é só palavra vazia. Ah, tá, a pessoa vai querer buscar, ah, eu vou fazer R$ 1.000.000 em tantos dias, tal, blá, blá, blá. Sei lá, não está no seu comportamento, não está aplicado, né? Aquilo que as pessoas falam, isso que eu estou dizendo, eu falo realização, mas aqui nas mídias as pessoas falam em busca de resultado, elas querem resultado, né, os frutos, o resultado de tudo que você fala. Eu falo realização, mas as mídias falam resultado. Você tem que mostrar resultado. Se você é o que você é, você mostra o resultado. O que importa é o resultado. Esse resultado também é a realização daquilo que você adquiriu, aquilo que você buscou, aquilo que não é uma palavra vazia, cheia de pretensões para enganar, manipular outras pessoas, certo? Entenda isso. Muito interessante. Então, para que a morte não represente uma escassez emocional do corpo, você tem que se aplicar no plano objetivo, né? Você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. Aplica o plano objetivo no seu comportamento. Enquanto você estiver fazendo isso funcionar, por exemplo, às vezes você vai montar uma empresa, você tem uma ideia, deixa as coisas antes de que você faça o plano, deixa você se realizar primeiro, para depois você conta vantagem para o outro. Não conta vantagem antes que você estiver, eh
buscando as coisas, estiver buscando, você está no caminho, está no processo, não conta não, senão você vai frustrar com você mesmo. Aí você vai falar, ah, é o outro? Não, é você que vai fracassar, porque você está com dúvida sobre aquilo que você não tem o resultado, você não realizou. É a mesma coisa de eu começar uma faculdade hoje e vai falar assim que eu sou engenheiro, vou fazer uma faculdade de engenharia. Aí fala, o que que você é? Eu sou um engenheiro. Não, eu comecei agora, estou no primeiro período, tem 5 anos, sei quantos, 5 anos pela frente. Então, não sou engenheiro, só depois da realização, depois que eu tiver um trabalho bom, tiver empregado, eu falo assim, ah, o que que você é? Você é um engenheiro, estou trabalhando, eu não sou só um estudante agora, eu já estou trabalhando, estou numa empresa tal, 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 beleza, tranquilo. Então, você demonstra-se realizado. Isso se aplica ao mérito, que significa que você se realizou com o seu comportamento, aplicou no seu comportamento, com aquilo que é a sua sabedoria, aquilo que você usou de relatividade, aquilo que já tinha dentro da sociedade, você buscou a conhecer, e hoje você está fazendo de tudo isso uma coisa só. Depois que você tem uma sabedoria, você adquiriu conhecimento, você tem uma realização daquilo, você fica completo. Você tem sabedoria, você tem conhecimento e tem fruto bom dessas realizações, não é uma coisa morta, que é um fruto morto, não é uma desigualdade, não é uma coisa que você busca para provar, para ser provado o outro, você está contando história aí para ser aprovado, para ganhar mídia, para ganhar engajamento, qualquer coisa que você faça, historinha, blá, 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 não vai adiantar de nada, você não está se realizando. Ah, você, aqui da mídia você pode realizar, se você contar uma história boa aí, né, igual aí tem muita gente aí, às vezes, ela vai para as mídias sociais, querem ostentar alguma coisa para ganhar engajamento e ganha, porque as pessoas são materialistas, elas ganham, né? Elas, sei lá, qualquer coisa que vocês querem entender. Perfeito isso. Vamos lá. Então, para que a morte não represente uma escassez emocional no corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. Este plano objetivo tem que ser 100% independente de outro relacionamento, explicando o suor do seu trabalho. Ou seja, tudo que você quiser, você tem que obter o valor exato deste merecimento, explicando o merecimento e comportamento deste merecimento, explicando merecimento e o comportamento deste merecimento. E não falo do merecimento, não falo daquilo que é realização, daquilo que você está se realizando, não falo do merecimento com expressão vazia, certo? Daquilo que você quer. Não, você não quer. Ou você é realizado, ou você é grato, ou você está buscando algo para se realizar. O processo, ele é longo, não se precipite em dizer coisas fora do tempo, fazer que está realizando para impressionar outras pessoas. Alinha a sua expressão com o seu comportamento, aquele exato momento. Ah, mas se eu falar a verdade, a pessoa não vai me aceitar. Beleza, tranquilo, vai embora, certo? Eu sou o que sou. Eu vejo, às vezes, várias possibilidades de você realizar de uma forma simples, sem buscar a aprovação dos outros. Sabe, tem uma coisa boa, hoje eu estava analisando sobre isso, fazendo uma análise, poxa, que coisa, várias formas de ser simples, sem aparecer, sem nada, sendo só você, sabe? Andando pela rua, assim, sozinha, só olhando assim, só você e Deus. É porque Deus, ele dá essa realização para nós, mesmo quando a gente não tem dinheiro, não temos nada. Mas as pessoas não sabem, elas estão aí ansioso para se ter as coisas e começa a complicar tudo e tal, e fica muito delicado os seus relacionamentos. Entenda isso. Então, ou seja, vamos lá recapitular tudo. Olha, para que a morte não represente uma escassez emocional do corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. E este plano objetivo tem que ser 100% independente de outro relacionamento, explicando o suor do seu trabalho. Ou seja, tudo que você quiser, você tem que obter o valor exato daquilo que você vai gastar, pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa, certo? O valor exato
você tem que obter o valor exato deste merecimento, né? O quanto vai custar? O valor é aquele, quanto que isso vai te custar? O que que você vai precisar, né? Vai ter realização nesse merecimento? Não vai? Qual que é a possibilidade? O sacrifício vai valer a pena? Não vai valer a pena? Vou prejudicar uma pessoa? Não vou prejudicar? Quanto isso vai me valer? Se eu tenho uma esposa, eu faço acordo com ela para ela me estar fazendo, para estar me auxiliando, me apoiando, certo? Entenda isso. Por isso que às vezes é bom você escolher a pessoa com quem você casar, porque a esposa ela determina se você vai ser uma pessoa próspero, se não vai ser uma pessoa próspera. Porque a esposa tem esse poder de desviar o caminho do marido. Ela tem esse poder, ela desviar o caminho do marido. Então é a esposa que vai te ela que vai te dar essa ideia de você ser próspero e não os prósperos. Então, porque quando vocês têm uma ideia de se voltar para um corpo emocional, certo? E principalmente quando você é manipulável, o marido manipulável pela esposa, então você não será próspero. Agora, se o marido estiver na postura dele, ele pode ter relacionamento com a pessoa e determinar alguma coisa sobre as suas formas de independência, a esposa compreender isso, certo? Hoje, a maioria das esposas desvia o seu marido de todos os planos, certo? Que ele possa ter. Por exemplo, às vezes o marido vai para o relacionamento, não deu certo, o marido bebe, se droga, se mata, né? Fica nas escassez emocional, faz tudo. Tudo isso é por causa de quê? Mulher. Pode olhar aí dentro da sociedade. O homem, ele fica miserável, ele fica pobre por causa de quê? Por causa de uma esposa, de uma escolha ruim. Se o marido for escolher uma pessoa, ele tem que saber com quem que ele vai escolher, quem ele vai escolher, porque a pessoa com quem que ele vai escolher vai determinar se ele vai ser uma pessoa próspera ou não. Pode acreditar nisso, certo? Faça essa percepção para você ver, porque não adianta nada o marido, por exemplo, não ter, se a esposa não tem uma postura dela, e se o marido também não tem uma postura dela, porque vai ficar tirando cego no tiroteio, cada um tirando para um lado, desigualdade no relacionamento, não vai ter fruto unificado, né? O marido fala que vai para a faculdade, a esposa também fala, não, eu vou para a faculdade também, né? O marido fala que eu vou fazer um negócio, eu falo assim, não, com o meu dinheiro você não vai fazer, porque esse dinheiro é meu, se você quiser você faz da sua forma. Então, essa é a esposa que vai determinar, né? Se o marido vai ser próspero ou não, certo? Então, se você vai buscar, se o marido for buscar, não é questão nem de submissão. Hoje as pessoas falam, mulher tem que ser submissa. Não, não é isso não. É só você olhar se ela vai estar junto com você, não, nos frutos. Você olha os frutos dela, os comportamentos dela, você faz a leitura da expressão corporal dela e você vai entender se ela é uma esposa boa. Mas você não sabe de nada. Você é uma pessoa qualquer da sociedade, não sabe fazer uma escolha boa. Beleza, você é a vítima da sociedade, certo? Entenda isso. Então, faz a percepção. Existem maridos que são compatíveis com várias esposas, mas tem maridos também que não são compatíveis com a esposa. Existe essa ideia de acasalamento, de comportamento, porque a ideia de satisfação emocional que tem de um relacionamento com o outro, sobre os dons de um e do outro, pode equilibrar esse relacionamento, certo? Por exemplo, a esposa, por exemplo, tem esposa que gosta de mandar mais, por exemplo, gosta de mandar em tudo, por exemplo. Tem marido que ele também gosta de mandar em tudo, então ele sente prazer nessas coisas, por exemplo, autori, autoridade, sei lá, né, autoritativo, sei lá se existe essa expressão. Então os dois, então nunca vai dar certo, porque o marido não dá. Existe um marido que são compatíveis, porque ele olha pelo comportamento da esposa e vai pelo comportamento da esposa. Mas existe um marido que ele não sente um prazer numa mulher, numa esposa que se opõe acima dele. Existe isso. E existe também esposa que não sente prazer no marido que está abaixo dela, que está
abaixo dela, né? Ela não sente prazer. Existe essas delicadezas sobre os dons expressivos das pessoas. Existe compatibilidade de relacionamento, isso existe por causa dos dons das pessoas, comportamento. Isso aí, tem pessoas que hoje em dia, por os interesses financeiros e tal, as pessoas mudam seus comportamentos para se adaptar aos interesses financeiros. Existe tudo isso hoje dentro da sociedade. Mas quem sabe mais para frente, onde tudo estiver esclarecido, a gente consegue ver isso claramente, a pessoa correta para os nossos relacionamentos. Entenda isso. Existe muita complexidade, ou seja, os dons espirituais, ele, no ato manifesto, ele não pode ser mudado, ele precisa de uma compatibilidade sobre aquilo que eu estou relacionando. Eu posso me adaptar a uma coisa e outra, mas você entende isso, certo? É uma complexidade, só para vocês entenderem. Ou seja, vamos lá recapitular tudo de novo, vamos lá. Ou seja, tudo que você quiser, você tem que obter o valor exato deste merecimento. Valor exato é aquilo que você dedica, né, naquele período que você vai se realizar. Então, você tem que obter o valor exato deste merecimento, explicando o merecimento e comportamento deste merecimento, certo? E não fale, né, não fale do merecimento com expressão vazia. Não fale do merecimento com expressão vazia. Ah, eu quero. Ah, eu acho. Ah, eu penso que, sei lá, que eu vou ser um empresário de renome. Não, aplica isso no comportamento, vê se vai dar certo. Depois que deu certo, você se realizou, aí sim, aí já não é mais só uma expressão vazia. Olha, eu formei, certo? Eu vi o valor do meu merecimento, eu apliquei no meu comportamento, eu me realizei. Então, eu me realizei. Entenda isso. Então, vamos lá. E não fale merecimento com expressão vazia. Explique o merecimento com comportamento deste merecimento, né? Ou seja, vai lá e certifique aquilo que você está falando, né? Se vai, aplique. Se você for casado, geralmente, você vai precisar de um auxílio de uma pessoa que te compreenda, né? Da forma que eu falei antes, certo? Existem essas complexidades, certo? Quando você for casado. Agora, se for sozinha, tudo bem, tranquilo, sabe? É muito livre, você pode ser a pessoa rica mais rápido, certo? Entenda isso. Aí, porque depende só do seu comportamento, daquilo que você vai aplicar o seu valor no merecimento, aquilo que vai aplicar o valor no comportamento, e vai trabalhando, estudando, dedicando e fazendo todas as coisas aí, e você vai ser produtivo, por causa que é o seu comportamento que produz, não é a sua expressão que produz, não é a minha expressão. Ah, eu quero ser um doutor, eu quero aquilo, blá, 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 eu vou ser aquilo, vou ser o homem mais sábio do mundo, eu vou ser o rei, blá, blá. Não, expressão. Expressão, isso aí não vale nada. Você tem que aplicar isso no comportamento para que isso possa dar certo, certo? Para isso vir com resultado, certo? Esse merecimento se aplica o resultado da pessoa, certo? Qualquer coisa. Resultado, realização, certo? Resultado e realização. Então, isso, então, ó, e não fale merecimento com a expressão vazia. Explique o merecimento com o comportamento deste merecimento, certo? Então, o comportamento deste merecimento vai produzir aquilo que você está frutificando. Sendo merecimento, você se aplica na sabedoria. Quando eu falo do merecimento, você aplica na sabedoria. Significa que tudo aquilo é a vida, a sua consciência vivificada que está no seu interior, o seu espírito que vivifica o corpo, que movimenta esse corpo, que coloca esse corpo preguiçoso para trabalhar, é essa consciência vivificada. Então, você se aplica a ela, tudo que você tem, se aplica ela na vida, na sabedoria do corpo, até ele frutificar isso de uma forma correta. O que se explica sabedoria nesse caso? Significa que eu sou relativo a outras pessoas, eu não sou relativo a objeto. Objeto, eu posso aplicar isso no meu comportamento e buscar me frutificar, buscar o resultado daquilo que eu estou me comportando, certo? Nada mais que isso. Agora, a sabedoria, ela vem da vida. Por quê? Quando eu corrompo esse estado consciente da vida, então os meus merecimentos também já vai perder os seus valores real, o merecimento perdendo os seus valores real, você vai confundir tudo que está à sua volta para se ter coisa a qualquer custo. Entenda isso. Então, vamos lá. De novo, e não fale deste merecimento não fale deste merecimento com expressão vazia. Explique o merecimento com o comportamento deste merecimento. Sendo merecimento, você
aplica na sabedoria, isto explica que você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativo do relacionamento, explicando o estado consciente, né, do relacionamento. Perfeito, né? Igual aqui, nessa causa aqui, por exemplo, que eu falei de 2 merecimentos. Eu tenho um valor do meu merecimento, eu sei daquilo que eu tenho, eu aplico no meu comportamento, certo? Não é eu falar: "Eu mereço as coisas". Merece, eu mereço as coisas? Que expressão é essa? Eu mereço as coisas? Não, eu aplico o valor do meu comportamento, me comporto sobre aquilo que eu mereço, certo? Aquilo que eu mereço. Você já viu que esses dias eu estava vendo as pessoas falando do despertar da consciência e dizendo que com a expressão, você tem que aplicar isso, essa expressão, né? Eu tenho que ver o valor exato do meu merecimento e aplicar no meu comportamento para me realizar. Quando eu ver o valor exato e ver quanto vai me custar e se vai valer a pena eu aplicar isso no meu comportamento, eu aplico. Então eu vejo o valor exato daquilo que eu vou produzir. É possível fazer essa relatividade. Mas o que, que eu quero dizer? Olha só, isso aqui que está dizendo aqui, olha só. Ó, explica o merecimento com o comportamento deste merecimento. Sendo o merecimento, você explica a sabedoria. Isto explica que você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativa do relacionamento, explicando o estado consciente do relacionamento. Por exemplo, vamos supor que você tem uma esposa do seu lado, você tem um valor, você tem um merecimento, você está aplicando isso no seu comportamento. Mas tem outra pessoa do seu lado que ela também tem um merecimento e tem um valor e vai aplicar isso no comportamento dela. Então, se ela vai aplicar no comportamento dela, muitas das vezes, se ela não estiver pensando as mesmas coisas que você, os seus frutos vai ficar oposto um do outro. Alguém vai ter que atrapalhar alguém, ou alguém vai ter que ceder um para o outro. Vai ter que ceder, certo? Se a esposa é autoritarisma dentro de casa, quer mandar acima de coisa, ela vai pegar esse merecimento e vai aplicar no fruto dela. E depois ela vai dizer: olha, o tanto que eu fiz por você, blá, 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 eu mereço, eu tô merecimento. Ela está exibindo esse fruto dela no merecimento para convencer, para criar um status sobre uma coisa e outro, para manipular, para muitas coisas, outras coisas. Aí, se o marido fazer das mesmas, se o marido aplicar isso também no merecimento, ele aplicou no meu comportamento, o merecimento, eu vi o valor, apliquei apliquei isso no meu comportamento e eu frutifiquei. Aí eu tô aqui, ó. Se eu tiver uma consciência boa, eu entendo que esse merecimento que eu produzi com o meu comportamento são coisas objetivas. Eu posso pegar ele, fazer uma bola e falar assim: "Aqui, vamos aqui todo mundo desfrutar junto? Vamos todo mundo fazer isso de uma forma junto, tá certo? Vamos fazer uma viagem, vamos respeitar um ao outro, vamos". Aí a esposa fala assim: "Nossa, isso é legal". Aí beleza, tranquilo. Mas se eu pegar esse merecimento, esse fruto que eu produzi, essas coisas objetivas e começar a disputar: "Tá vendo aqui, esposa? O tanto que eu produzi, você não produziu tanto quanto eu, né, blá, blá, muitas outras coisas que pode ser dito, né. E se a esposa também pegar essa ideia que ela produziu, pegar: "Tá vendo aqui, marido? Você sempre foi uma pessoa, se em mim você não chega em lugar nenhum, tá vendo como é que eu fui resolutivo?". Você viu que os frutos, os atos manifestos estão dividindo os seus relacionamentos? Então, pelos valor daquilo que vocês aplicaram, aquilo que produziu. Mas aí quando vocês produziu, a pessoa produziu, falou assim: "Olha, aqui é para vocês desfrutar. Estamos aqui, vamos, pega aqui o meu cartão, vai, gasta ali, tá tranquilo, não tem problema, certo? Gasta com moderado para não pagar caro, porque eu não tenho tanto recurso financeiro", qualquer coisa, orientando as pessoas a fazer sobre aquele ganho, certo? E começar a administrar isso. Mas você entende, quando você ganha alguma coisa, você tem uma família, por exemplo, e você dá à pessoa para desfrutar, é isso que explica, né, a coisa do merecimento, né, os valores produzidos no comportamentos, é isso que explica, certo? Se o fruto estiver sendo oposto dentro, dividindo uma coisa e outra, vai dar muita complexidade, ok? Entenda isso. Então, sendo o merecimento, você se aplica, sendo o merecimento,
você aplica na sabedoria. Isto explica que você é relativo para outro merecimento, né. Eu sou relativo para outra sabedoria, significa que eu sou relativo à vida da minha esposa, e a vida da minha esposa é relativa a mim. Os nossos tudo que nós produzimos vai ser uma coisa só, tanto se, né, tudo aquilo vai ser para a gente desfrutar, né, coisas objetivas, desfrutar, qualquer coisa, vamos viajar amanhã? Vão, não vão? Não vão viajar porque nós estamos sem recursos, a esposa entende, o marido entende, blá, blá, muitas outras coisas, tudo é relativo, tudo aquilo que é merecimento que eu aplico na minha sabedoria, na minha vida, significa que eu estou sendo relativo. Se eu aplicar o merecimento de uma forma equívoca, né, sobre o relacionamento independente dentro daquilo que eu estou produzindo, os meus merecimentos, então eu começo a desvalorizar a sabedoria para disputar conhecimento, coisas objetivas dentro da sociedade. Existe uma complexidade muito grande. É só vocês fazerem a percepção que quando você se aplica o fruto dividido, vai ganhar uma grande complexidade. Quando você aplica a sua sabedoria, seu merecimento no fruto unificado, tudo fica bom, certo? É só isso. Quando há sabedoria, tudo fica bom, né. Eu tenho um recurso, todo mundo vai desfrutar comigo, certo. As pessoas né, que em determinada situação faz parte da família, né, todo mundo vai desfrutar junto comigo. Tá aí, tá tranquilo, não tem, tudo tranquilo, entenda isso por enquanto. Então, isto explica que você é relativo para o outro merecimento, explicando a vida relativa do merecimento, explicando o estado consciente do relacionamento. O conhecimento você se aplica para o objetivo deste merecimento. Você viu que o, o merecimento eu apliquei na vida porque ele tem que ser relativo a outro corpo, né? Mas o conhecimento você se aplica no objetivo, naquilo que você tem, né, de recurso financeiro, certo? E você entende que você vai ter um núcleo, por exemplo, um núcleo desse objetivo, a sabedoria representa o relacionamento entre que é relativo à vida minha e da minha esposa, a vida. Então, não tem nada a ver, esses relacionamentos que eu tenho com a minha esposa, não tem nada a ver com coisas objetivas, tem a ver com a forma de ser. Isso explica a sabedoria, o merecimento daquilo que nós relacionamos, os interesses do nossa forma de ser, não de coisas objetivas, entenda isso. Então, olha, isto explica que você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativa do merecimento, explicando o estado consciente do relacionamento. O conhecimento você se aplica para o plano objetivo deste merecimento, só assim você terá o valor real do merecimento. E cuide com a expressão, pois a palavra sem fundamento é uma pilha de lixo emocional do nosso interesse, que luta por causa emocional, sem mérito, sem merecimento e sem realização. Perfeito, não é? Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. De novo, recapitulando tudo que fora dito dentro deste parágrafo, para a gente fazer a leitura corrida, vamos lá. Para que a morte não represente uma escassez emocional do corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. Este plano objetivo tem que ser 100% independente de outro relacionamento, explicando o suor do seu trabalho. Ou seja, tudo que você quiser, você você que tem que obter o valor exato deste merecimento, explicando o merecimento e comportamento deste merecimento. E não e não fale do merecimento com expressão vazia. Explique o merecimento com comportamento deste merecimento. Sendo merecimento, você se aplica à sabedoria, né? Isto explica que você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativa, relacionando rel você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativa do merecimento, explicando o estado consciente do relacionamento. O conhecimento, você você se aplica para o objetivo deste merecimento. Só assim você terá o valor real do seu merecimento. E cuide com a expressão, pois a palavra sem fundamento é uma pilha de lixo emocional do nosso interesse que lute por causa emocional sem mérito, sem merecimento e sem realização. Entenda que quando você aplica o merecimento diretamente no fruto, você fica reprovado. Você não tem comportamento por ele. "Ah, eu mereço", por exemplo. Não dá certo.
Você merece. Cadê o seu comportamento? Aquilo que você está fazendo para melhorar, aquilo que você está estudando, aquilo que você está buscando, aquilo que você está se comportando pelo seu bem, pelo bem de outras pessoas. Quando explica o bem de outra pessoa, explica a sabedoria. Pelos seus planos objetivos, explica o conhecimento. Existem várias formas para que você possa compreender deste merecimento. Não deixe esse merecimento cair diretamente no fruto, porque senão vai vir uma coisa vazia. Aplica ele na sua vida para ele se comportar bem, para ele se comportar bem, porque se ele não comportar bem, você não tem merecimento, você tem expressão. Ah, eu mereço tudo na vida. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos encerrar este blog diário. A manifestação desta palavra vai representar a frutificação. A frutificação vai explicar a união do corpo. E quando pedindo um relacionamento unificado, esta união fica flexionada para o interesse unificado de ambas relações. Isto explica que o mentor de corpo pode alterar a lei de Deus e permanecer unido. Assim como no tempo do fim, onde vários corpos se rebelam contra a lei de Deus para a unificação de todos os corpos. E isto só pode ser bom se eu estiver no ato missionário e explicando o tempo do fim desta unificação. Fora disto, esta unificação vai ser reprovada por Deus. Isto explica que o relacionamento unificado pode representar apenas um caminho aonde os mentores dos corpos querem se ter coisa a qualquer custo. Entretanto, vamos entender a particularidade da lei de Deus e da lei dos corpos. A lei de Deus é o espírito vivificado do corpo. Este espírito é coisa relativa ao tempo, representando a particularidade de cada corpo em específico. Isto explica que a sua consciência é 100% espiritual. A parte física é coisa relativa ao tempo, explicando a vida e a morte, ou a verdade, a mentira. O espírito vivificado concilia Deus, corpo e tudo que estiver à direita do corpo, a consciência da vida unificada com Deus. Depois de Deus corpo, o que temos? Frutificação deste corpo e tudo que estiver à esquerda. Esta esquerda é um mundo infinito de possibilidades. Isto explica que a lei do corpo não é coisa relativa e serve para construções de cidades, sistemas religiosos, sistemas políticos. Estas são as formas limitadas dos corpos. Estas são as formas limitadas dos corpos, as construções das coisas criadas com mentes humanas. A diferença entre um e o outro é que a lei de Deus é o espírito vivificado de Deus e é relativo para o corpo emocional. E coisa emocional é relativo para o tempo. No tempo, cria um mundo infinito de possibilidade e podendo manifestar até mesmo a lei de Deus, ou seja, toda possibilidade explica o ato manifesto desta emoção e podendo ser uma coisa e outra quando manifesto. A relatividade com o tempo vai explicar a manifestação e é um mundo infinito de possibilidade. Faça uma percepção que tudo que estiver na direita do corpo é uma possibilidade, e tudo que estiver à esquerda do corpo é um mundo infinito de possibilidade. Isto explica que o espírito é relativo para o corpo e o corpo é relativo para o tempo. Sendo a liberdade explica o mundo infinito de possibilidade, isto sim, e quando esta liberdade for compreendida. Se não estiver sendo compreendida, é apenas uma crise emocional do corpo, a falsa liberdade. E é esta falsa liberdade também pode ser um mundo infinito de possibilidade, um que explica a liberdade de Deus e outro que explica a liberdade de Cristo. Um que explica a formação de Deus e outro que explica a formação de Cristo. Quando não temos a percepção desta formação, vai parecer ser a mesma coisa, só que não, né?
Sendo a formação de Deus explica o reino de Deus diretamente, e a formação de Cristo explica os reinos dos mortos. E isto sim, por causa da crise emocional do corpo. Ou seja, este Cristo pode ser apenas um sinal da morte e representando um corpo emocional ou o poder de Deus. Quando estiver representando o corpo emocional, vai representar uma crise do corpo emocional. E quando estiver representando o poder de Deus, vai representar que Deus unificou os corpos e justificou todas as crises dos corpos e trazendo o juízo eterno. E com outra explicação, este Cristo é também o poder de Deus. E quando explicando o poder de Deus diretamente, e quando explicando o poder de Deus diretamente, e que nesta causa o Cristo não vai representar nem a vida e nem a morte, porém, o poder de Deus em si representa a vida, quando conectado com um corpo, sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional, lei do corpo, cidade, religião, internet e várias outras coisas que a mão do corpo possa tocar. Porém, quando tocar, vai perder a sua relatividade com o tempo para construir coisa ou destruir coisas que não são relativas ao tempo. E sendo o poder de Deus, vai representar a vida diretamente. E o Cristo pode representar qualquer coisa, até mesmo a vida, quando esta vida for compreendida. Pois o Cristo vai ficar como uma ponte entre o reino de Deus e o reino do corpo. O Cristo, quando cair no corpo comum, passa a ser relativo para o tempo, relativo para a vida, relativo para a morte. E com isto ele tem acesso ao trono de Deus e o trono dos mortos. Este trono explica a relatividade da vida e a morte. A morte não é relativa, porém, com o falso conhecimento, ela fica relativa, por causa que o corpo inocente vai sustentar esta morte como a sua própria vida. Esta vida é o trono do corpo e relativo para cada corpo em específico. E com isto, o espírito vivificado do corpo passa a imitar Deus e o Cristo, tendo acesso ao reino de Deus e no reino dos mortos. O reino dos mortos pode ser uma estrutura física e construída por mão dos corpos. E quando essa estrutura física for compreendida pela inocência do corpo, a inocência deixa de dar a vida para essa estrutura e essa estrutura passa a ser bom, pois a estrutura vai permanecer neutra e não relativo. E de forma que se ele mover essa estrutura com a sua vida, vai pedir o sacrifício do corpo para mover esta estrutura de construção do corpo e que nesta causa ele volta a representar crise emocional. As coisas que não são relativas vai representar construções de cidade, religião, política, setores administrativos, a lei do corpo, ou seja, tudo que não for relativo fica parado, esperando a decisão de uma consciência vivificada por Deus para se mover de acordo com esta consciência vivificada. A relatividade, relativamente falando, o sistema não é uma ameaça para os corpos, e sim os corpos são uma ameaça para o sistema. Faça uma percepção que estas coisas que não se movimenta, não fica tão parada assim. Ela pode se mover por interesse de uma consciência vivificada e representando um espírito de criação do corpo diretamente. E quando este espírito de criação for apenas um pensamento individual, pode destruir tudo que estiver à sua volta, até mesmo o mentor que reencarnar esta criação. A reencarnação não é uma consciência vivificada, pois ela toma coisa que já tem dentro da sociedade e quando pegar coisa que tem dentro da sociedade, ela deixa de ser relativa, pois são construção humana. Já a encarnação do Verbo, né? A encarnação do Verbo, a palavra da vida, já a encarnação do Verbo é uma consciência vivificada de Deus,
e representando a palavra da vida diretamente, certo? A palavra da vida tem o poder de materializar o seu corpo por um comportamento bom, aplicando merecimento, comportamento. Tudo isso se torna uma realidade para você. Essa realidade representa a nossa realização, certo? Alguns se realizam com Deus e outras pessoas se realizam de uma forma individual, certo? Aquelas pessoas que se realizam com Deus, ela tem o sentimento de Deus, a vontade, ela tem a vontade, o sonho de Deus é o sonho dela, a vontade de Deus é a vontade dela, da mesma forma. Uma coisa só com Deus, certo? Existem pessoas que se realizam separado de Deus, ok? Entenda isso. Mas a maioria dos astros eles se realiza com Deus diretamente, esperando Deus movimentar. E quando Deus se realiza, ele também se realiza. Para compreender a diferença entre a vida e a morte, podemos conhecer que a vida é coisa relativa e a morte é coisa que não é relativa. E quando aplicado no corpo, esta morte passa a ser apenas uma desigualdade da relação, ou seja, uma imagem. A desigualdade da relação é um opositor da vida no ato manifesto, ou seja, tudo que você for depositar no poder público deve ser rigorosamente compreendido pelo mentor de corpo para que a sua expressão esteja alinhada com o que você queira. A morte, ou se quiser, pode conhecer desigualdade da relação, pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo nosso plano objetivo. E se quer fazer uma percepção, faça. E entenda que a morte não acumula bem, porém, enquanto você estiver à vida, você pode ser relativo e determinar um mundo infinito de possibilidade da realização. Para que a morte não represente uma escassez emocional do corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. E este plano objetivo tem que ser 100% independente de outro relacionamento, explicando o suor do seu trabalho. Ou seja, tudo que você quiser, você que tem que obter o valor exato deste merecimento, explicando o merecimento e comportamento deste merecimento. E não fale de merecimento com expressão vazia. Explica o merecimento com o comportamento deste merecimento. Sendo o merecimento, você aplica na sabedoria. Isto explica que você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativa do relacionamento e explicando o estado consciente do relacionamento. E o conhecimento você se aplica no plano objetivo deste merecimento. Só assim você terá o valor real do seu merecimento. E cuide com a expressão, pois a palavra sem fundamento é uma pilha de lixo emocional dos nossos interesses que luta por causa emocional, sem mérito, sem merecimento e sem realização. Perfeito demais. Eu gostei muito dessa última palavra, essa ideia do merecimento, você aplicar na sua vida, certo? A vida representa a sabedoria. Quando você tiver dúvida em uma coisa, você quer saber o que que representa a sabedoria? Vai, relaciona diretamente à vida. Vida significa que eu sou relativo a outro corpo emocional. E eu posso ser relativo aos meus planos objetivos e fazer isso no meu comportamento e produzir isso de uma forma independente. Aí eu aplico o meu merecimento no meu fruto, ganhando uma realização diretamente. Olha, eu mereci. Então, eu mereci, eu realizei, eu concluí a minha faculdade, eu conquistei, eu estou grato por tudo que eu tenho. Então, você aplica o merecimento no fruto. Aí você vai estar sendo realizado. Quando você aplica o merecimento na sabedoria, você está sendo relativo, está aplicando o comportamento, você está buscando entender as suas possibilidades, os seus valores, quem é que está do seu lado, se a pessoa vai comportar o seu movimento, se não vai, certo? De várias outras possibilidades que possa ter, certo? Agora, quando for conhecimento, né, objetivo, você aplica direto no conhecimento objetivo, porque esse objetivo fica as coisas paradas, né, fica parado, você vai ao encontro daquilo com seus comportamentos, relacionando várias coisas que tem dentro da sociedade. Aí você vai para a faculdade, você vai ter um relacionamento do outro lado lá, as pessoas, os seus colegas e tal, você vai dividir a classe com alguém, aí você já usa o seu merecimento aplicado no seu comportamento, vai estudando junto com a pessoa, buscando conhecimento e
tal, porque você está relacionando outras pessoas, certo? Aí as estruturas passa a ser uma coisa objetiva, só o objetivo está para o seu lado. Então você tem que cuidar das pessoas que vai do seu lado, porque você tem que ter sabedoria. Sabedoria são coisas que são relativas à vida de outras pessoas, conhecimento são coisas que ficam paradas dentro da sociedade. Simplifica isso na sua consciência sempre, para que vocês não façam confusão com nada. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo, só se vocês tiverem entendido. Fala assim, olha que interessante, muito bom isso. Então vocês sinalizem o vídeo, se inscrevam neste canal, faça esse trabalho de conscientização com o blog diário, fazendo um processo de trabalho de conscientização de uma forma continuada. Acompanhe os outros blogs diários, certo? Tudo é prático para você pela descrição do vídeo, se você quiser voltar aí à abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida, esse é a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs, eu sempre deixo essa leitura corrida, tudo fixado nos 4 últimos blogs, quando eu tiver feita a expressão livre, eu vou até ela e deixo lá fixado esses 4 blogs diários que eu fiz a expressão livre, fazendo esse trabalho de conscientização, certo? Muito interessante. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver compreendido. Se não compreendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.